administradores, espero que estejam todos bem. Estamos aqui fazendo esse teste, né, com ministrar esse conteúdo aqui através de videoaula. Nosso tema de hoje é localização de centro de distribuição. Temos textos, né, relacionados a isso que a gente vai trabalhar na aula seguinte, tá? Então, com relação à localização de centro de distribuição, a gente precisa entender alguns contextos, né? Existem cidades que têm, por padrão, certas regiões em que os centros de distribuições e as indústrias são localizadas como forma de zoneamento urbano. Então você não tem muito o que fazer, a não ser que seja um depósito pequeno. Mas sendo um centro de distribuição um pouco mais robusto, algumas cidades, né? A gente tem, por exemplo, São Luís, na entrada de São Luís, existem muitas indústrias, muito centro de distribuição, que de certa forma são incentivados a ficar ali, e por essa razão, muitas vezes você tem dificuldade de encontrar área de armazenamento dentro da cidade. Eu não conheço o zoneamento urbano de São Luís, mas eu imagino que colocar uma área de armazenamento no centro de São Luís, além de ser um negócio complicado legalmente, é complicado também logisticamente, né, por conta de ruas estreitas, tombamento histórico e etc. Bom, então o que é que a gente precisa entender? De vez em quando, certo? Não é uma coisa que se muda sempre, mas de vez em quando tem a necessidade de se estruturar um centro de distribuição novo, né? E muitas vezes você tem a necessidade, na maioria das vezes por uma questão de expansão futura, uma necessidade também de abrir um centro de distribuição num outro local. Então, quais são as coisas que a gente visualiza dentro desse contexto no momento em que a gente vai botar um novo centro de distribuição, precisa construir um novo centro de distribuição? Qual é a capacidade de armazenamento que a gente vai precisar? 3 aspectos. Qual a capacidade de armazenamento que a gente vai precisar? Quando é que essa capacidade precisa estar instalada, certo? Porque as coisas não são do dia para a noite, então um determinado grupo vai abrir 10, 12, 15, 20 lojas, né? Como a gente já viu alguns grupos no Brasil fazerem isso. Não são todos do dia para a noite. E para que essas lojas abram, elas precisam de uma infraestrutura logística prévia para poder funcionar. E basicamente daí a gente vai escolher onde localizar esse centro de distribuição, baseado inclusive nisso, em quais lojas vão abrir primeiro, qual o porte das lojas e etc. Dentro desse contexto, pessoal, a gente precisa entender também qual seria, por exemplo, uma previsão de demanda futura, né? Será que daqui a 3, 4, 5 anos a ideia é vender o mesmo tanto que se vende hoje por metro quadrado? Ou existe aí uma possibilidade, por exemplo, de pegar um share de mercado maior e aí você de repente ter uma fatia maior de mercado? É interessante observar também as alternativas de suprimento dos seus fornecedores, quer dizer, muitas vezes você tem fornecedores que já têm infraestrutura em certos locais, e isso facilita também você se localizar em um ou outro ponto, porque você já tem esse apoio e isso te facilitaria muito a vida, né? E a ideia de você entender os cenários, quer dizer, a gente vai começar essa expansão por onde, quais praças nós vamos começar, quando é que nós vamos começar, e às vezes isso tem limitações inclusive de fornecimento, né? No contexto brasileiro hoje, certo? Quem quiser abrir uma concessionária de veículos, isso daí já é uma dificuldade. Por quê? Porque nem as concessionárias atuais têm estoque. Imagine novas concessionárias, a dificuldade que elas teriam em ter estoque para poder abrir, né? Então, assim, no primeiro item, certo? Que é a capacidade de armazenamento necessária, a ideia, pessoal, é assim. Normalmente você tem o que é que você precisa visualizar? Imagina um grupo varejista que ele tem lá 2, 3, 4, 5, 10 lojas. E aí você tem essas lojas com suas respectivas metragens. Então aí você pode ter loja de 400 metros quadrados, 800 metros quadrados, 1000 metros quadrados, vai depender do negócio e de onde você está se instalando. E aí, assim, muitas vezes você tem um centro de distribuição só que atende, certo? Sei lá, 4.000 metros quadrados de loja,
E está bem, quer dizer, não necessariamente precisaria abrir um novo centro, né? Mas às vezes a gente tem a situação de que já tem um certo estrangulamento e aí numa necessidade de expansão, de dobrar o número de lojas, esse CD não vai suportar. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual a nossa área de armazenamento atual, certo? Então, o que é que a gente costuma ter, certo? Uma contazinha que a gente faz na cabeça, facinho, facinho. A gente pega largura e comprimento do galpão, certo? Então, no exemplo que está sendo colocado aqui para vocês, imagina um galpão de 30 metros de largura por 60 de comprimento. É um galpão razoável, né? Não é uma coisa muito pequenininha, mas também não é uma coisa exorbitante. Existem vários galpões muito maiores do que isso. Aí você pega aí como exemplo um galpão de 30 por 60. Quando você multiplica 30 por 60, você tem aí 1.800 metros quadrados, certo? Então, professor, 1.800 metros quadrados é suficiente para eu entender isso? Não, porque a gente precisa lembrar que a maioria dos centros de distribuições ele tem uma verticalização. Então existem galpões de 6 metros, de 8 metros, a gente tem hoje galpões de 12 metros, né? Então está se trabalhando até para se trabalhar mais alto do que isso. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar esses 1.800 metros e multiplicar pela altura disponível de armazenamento, a altura das estantes, basicamente. Então o que acontece? Para chegar, só um detalhe, para chegar nesses 1.800 metros, a gente precisa entender também que dentro de um centro de distribuição, eu não tenho só área de armazenamento. Eu tenho um escritório, eu tenho um banheiro, a gente tem área de segurança, às vezes tem refeitório. Então a gente precisa deduzir essas áreas. Então, 1.800 metros quadrados de centro de distribuição, sei lá, você tem 300 metros quadrados de coisas que não são para armazenamento. Banheiro, escritório, certo? Então, corredores, certo? Então, o corredor está lá dentro dessa metragem, mas ele não é uma área de armazenamento necessariamente. Então, o que acontece? Você deduz isso, vamos imaginar que de 1.800 metros quadrados você vai deduzir 300 dessas outras áreas que não são utilizadas para armazenamento. Bom, você vai ter aí 1.500 metros quadrados úteis, digamos assim. E aí você vai pegar esses 1.500 metros quadrados e vai multiplicar pela altura. Vamos imaginar que você trabalha aí com altura de 10 metros, certo? Que é uma altura boa hoje em dia. Então você vai ter 15.000 metros cúbicos de armazenamento. Então qual é o seu raciocínio aqui? Em 15.000 metros cúbicos de armazenamento, eu consigo atender, grosseiro aqui, 700 metros quadrados de loja. O que é que a gente precisa entender? As lojas, pessoal, normalmente uma estante, né, você pega uma estante do supermercado, ela tem ali 2,5 metros, estourando, certo? E você tem hoje, para alguns supermercados que querem mudar a layout para ampliar a visão, você faz o armário até menor do que isso, para dar uma sensação de amplitude, né? Então, assim, o galpão, qual é a diferença? Você pode ter o galpão e a loja do mesmo tamanho. A diferença é que o galpão ele vai ter uma verticalização que vai dar um poder de armazenamento muito maior do que numa loja comum. Então, do que num ponto de venda, né? Então, assim, você precisa raciocinar. Eu tenho X metros cúbicos e esses X metros cúbicos, eles atendem tantos metros quadrados de loja. Essa é uma proporção que a gente precisa entender. Depois que a gente entendeu um pouco essa proporção, a gente precisa entender o seguinte. Bom, a nossa intenção aqui é entrar mais em praças A, B, C, D, E. Normalmente, quando você vai entrar em praças, a gente já parte do princípio que você tem um layout padronizado. Você não vai entrar nessas outras praças de qualquer jeito. Você vai pegar o layout que você já trabalhou, que você já tem, e vai replicar. Então, assim, se você tem lojas de, em média, 200 metros quadrados, você não vai abrir uma loja de 30, a não ser que você esteja trabalhando com um novo conceito de loja. Eu trabalho de loja de rua e agora eu vou trabalhar com quiosque. Ok, mas abrindo lojas normais, você tem parâmetros por metro quadrado.
Ah, professor, mas às vezes você tem uma loja que numa praça ela pode vender um pouco mais do que outra, certo? Pode. É por isso que a gente precisa ter uma noção de share, ou seja, de eu vou entrar naquele mercado, aquele mercado é de que tamanho, em que pedaço desse mercado eu vou ter. Então, assim, quando se entra numa determinada praça, já se tem assim uma estimativa do quanto se pretende vender ali. E aí você pode realmente ter, comparativamente, loja numa cidade A e loja numa cidade B, ambas com o mesmo metro quadrado, mas que uma, por exemplo, vende 20, 30, 40, 50% mais do que a outra. Ok, isso não vai te ocasionar necessariamente uma área de armazenagem maior, mas vai te ocasionar uma necessidade de esforço logístico maior, certo? Então, assim, o que precisa ser visualizado, essa relação metro cúbico de armazenamento com metro quadrado de loja, ela pode furar em alguns casos quando você extrapola demais algumas lojas que vendem muito mais do que o esperado. Mas no geral não é assim que funciona, certo? Existe ali um share que é dividido por todos os concorrentes. Então, qual é o raciocínio que você precisa ter? Essa estrutura atual, né, em termos de metros cúbicos, pode ser ampliada? Dá para ampliar? Não dá? Às vezes você já trabalha com um terreno estrangulado, certo? Você trabalha, vamos dar aqui um exemplo grosseiro, às vezes você já atua na região centro-oeste e a sua intenção é entrar na região nordeste, esse centro de distribuição do Centro-Oeste talvez tenha um esforço logístico muito grande para atuar no Nordeste e vai te ampliar muito o custo de transporte. Então, há necessidade de abrir um novo centro de distribuição no Nordeste para te facilitar a vida nesse aspecto, né? Então, por mais que tu possa expandir, às vezes não compensa essa expansão por uma questão de custos, né? Então, assim, a ideia é quantos metros cúbicos de armazenamento eu vou precisar para cobrir X metros quadrados de loja que a gente vai abrir. Professor, não pode furar essa questão dos metros quadrados de loja? Pode, né? Existe aí uma margem, mas que não necessariamente compromete, porque a proporção em si não muda tanto, certo? Então você pode ter uma diferenciação, mas ela, na maioria das vezes, ela não é tão significativa assim. O segundo item é quando essa capacidade de armazenamento, certo? Esses 200 metros cúbicos de armazenamento, quando é que eu preciso dele instalado? Eu vou precisar dele todo de uma vez? Na maioria das vezes não, pessoal, porque assim, você tem um determinado grupo, né, empresarial, vamos imaginar que ele queira entrar em 4, 5, 6 estados. Para entrar nesses 4, 5, 6 estados, dificilmente ele entra todos de uma vez, né? Então, assim, normalmente inaugura uma loja, com X tempo inaugura outra, tal. Quando a gente vê, assim, várias lojas sendo inauguradas ao mesmo tempo, provavelmente a infraestrutura logística já foi toda montada e ela já está a pleno vapor, certo? Mas há casos em que isso acontece e há casos em que você vai, monta uma infraestrutura logística, aí abre só uma loja, vê se aquela infraestrutura logística, se é equipamento, o pessoal está tudo ok, para ir expandindo de forma um pouco mais escalonada. Aí vai depender do nível de agressividade que está se querendo propor. Então, o exemplo que eu estou colocando aqui para vocês têm, por exemplo, uma projeção de demanda para os próximos anos, certo? Em termos quantitativos, quer dizer, então você tem aí, isso daí pode ser faturamento, por exemplo, e aí você pode ter uma proporção de faturamento por metro quadrado, certo? E aí você pode ver, visualizar, colocar uma margem de erro, 10%, 15%, 20%, vai depender do seu histórico. E aí você tem possíveis valores, né? Se você no ano 1 você vai faturar 100 mil, certo? 100 milhões, você pode, isso aí pode furar 10%. Então 110, pode ir até 110, entre 90 milhões e 110 milhões, uma certa margem. E você vai visualizar a expansão dos próximos 5 anos, por exemplo, certo? Que alguns negócios têm esses projetos a um prazo mais extenso, né? Então é mais comum a gente ver com 2, 3 anos, mas existem grupos que trabalham com prazo maior. Então aí você tem, vai haver alguma mudança de share, quer dizer,
além de uma expansão do negócio em si, existe aí a possibilidade por alguma estratégia de mercado, a gente pegar uma nova fatia de mercado e isso vai expandir. Então você tem que contemplar tudo isso aqui, porque tudo precisa passar pela armazenagem, né? Tem que ter esse detalhe.